É, Bem, pessoal, vamos aqui para a questão 179. Na questão 179 nós temos o seguinte: quando vai acampar, a Thalita sempre leva o seu cachorro consigo. Ela prende a coleira do cachorro utilizando um suporte que perfura o solo e o mantém preso à altura do chão, de modo que ele fique livre para girar ao redor do suporte, né? Então, nós temos aí a situação, né? A representação bidimensional da vista superior do movimento do cachorro no chão, quando ele completa uma volta ao redor do suporte com a coleira totalmente esticada, tem o raio igual a... Beleza, o que é que ele quer saber, né? Então vamos fazer uma situação aqui como se fosse a vista de cima, né? Imagine que aqui nós temos o suporte, né? Nós temos aqui esse pontozinho sendo representado o suporte, certo? Aqui é a vista superior dessa situação. Aqui, bem aqui nós temos o cachorro, certo? Aqui é a corda, né, da coleira, né, o comprimento da coleira, beleza? E aqui é como se fosse onde a coleira está amarrada, né? E aqui a gente tem a altura do cachorro, né? A altura do cachorro com a coleira, né? Certo? Aí o que que acontece? Quando você olha essa situação de cima, né? Você vê aqui um segmento, tá certo? E aqui é onde está o cachorro, certo? Essa situaçãozinha aqui é onde está o cachorro. Aí a corda, né? A coleira vai ficar totalmente esticada. O que que acontece? À medida que o cachorro ele vai girando, vai andando aqui, ó, ele vai descrevendo uma trajetória circular, né? Ele vai descrevendo aqui uma trajetória circular. Isso aqui seria a trajetória do cachorro se ele, né, der uma volta com a coleira totalmente esticada, certo? Aí o que que ele quer saber? Ele quer saber qual é o raio, né, dessa trajetória, certo? Ou seja, ele quer saber quem é o raio dessa trajetória. Aí, como é que eu descubro o raio dessa trajetória? Né, você vai olhar como se fosse para a sombra da coleira em relação ao chão, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui o comprimento da coleira quando ela está totalmente esticada. Deixa eu destacar, né? Essa parte aqui, ó, é como se fosse, na verdade, a coleira, o comprimento da coleira, né? Então, a gente vai olhar para a sombra dela, né? Porque é a vista superior, né? Então, como eu vou olhar para a sombra dela, eu vou ter a sombra dela lá no chão, beleza? Então, eu vou olhar para esse comprimentozinho aqui, ó. Então, esse comprimentozinho aqui, ele vai ser, né? Ele vai ser o raio da nossa circunferência, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o comprimento da coleira de C e a altura do cachorro com a coleira de A, né? E o chão eu vou chamar de R, né? Essa parte do chão que é o raio. Eu quero encontrar o raio. Então percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar sem problema algum o teorema de Pitágoras, né? De forma que o comprimento ao quadrado é igual à altura do cachorro, né, com a coleira ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Como eu quero saber o raio, né, eu vou isolar o raio. Então eu vou passar o A para o primeiro membro, menos A ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Como eu quero saber só o raio, não quero saber raio ao quadrado, né, esse cara que está como expoente, ele passa para o primeiro membro na forma de raiz. Então nós vamos ficar com C quadrado menos A quadrado igual ao raio. Então o raio, o nosso raio aqui, ele é a raiz do comprimento da coleira ao quadrado menos a altura ao quadrado, beleza? Então qual alternativa tem isso, né? Ó, a alternativa que tem raiz é apenas o item C, o item B e o item E. Então vamos analisar eles, ó.
Raiz quadrada da subtração entre o comprimento da coleira e o quadrado da altura da coleira. Ele não está pegando a coleira e elevando ao quadrado, né, o comprimento da coleira. E a gente viu aqui, ó, que o comprimento da coleira, né, que é o C, ele está sendo elevado ao quadrado, certo? Então já não pode ser o item C. O item D, raiz quadrada da soma entre o quadrado comprimento da coleira e o quadrado da altura da coleira no cachorro, né? Então não pode ser essa, por quê? Porque aqui não está somando, aqui está subtraindo, né? Uma subtração. Olha o item E. Raiz quadrada da subtração entre o quadrado do comprimento da coleira, né? Certo? Tá aqui, ó, C quadrado. E o quadrado da altura da coleira no cachorro. O A, esse comprimentozinho aqui, ó, é o quadrado. Na verdade é o comprimento, né? Na verdade, a altura da coleira no cachorro, né? A gente poderia dizer comprimento em relação ao chão, né? Comprimento da coleira em relação ao chão, mas é porque ficaria meio confuso, né? Mas é melhor dizer altura mesmo. Então ficaria sendo a altura da coleira no cachorro. E como tem subtração e tem raiz, a resposta correta ficaria sendo aí, né? O item E, beleza? Então é uma questão um pouquinho confusa, né? Mas assim, ela não tem nada de cálculos absurdos, né? Se você entender a ideia, você consegue resolver ela aí sem muitas dificuldades. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.